Paz de Deus, meus irmãos. Paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com os irmãos? Espero que sim. Sou o irmão Lorival. Faço parte da comunidade cristã no Brasil. Mas venho aqui no YouTube para falar do Evangelho. Para falar de Jesus Cristo. Mas, irmão, é impossível a gente não notar certas situações que acontecem nesse mundo virtual, que é o canal do YouTube, que é as redes sociais. Irmão, historicamente a Bíblia fala dos Nicolaítas, tem Apocalipse. E eu queria falar, irmão, sobre os mestres do YouTube de hoje. Eu não me considero mestre, irmão. Eu me considero uma pessoa que apenas teve a misericórdia de Jesus e o conhecimento do Messias, do seu ato de amor. E a minha formação é uma formação junto com os irmãos, junto com as reuniões cristãs. Mas temos pessoas conhecedoras da palavra, teólogos, renomados, que dão palestra. E agora no YouTube, com essa facilidade, tem essa oportunidade. Eu posso pregar o Evangelho e falar. Mas eu tento falar de Cristo só, né? Porque o meu objetivo é falar de Cristo, falar do Salvador. Mas em João, ele estava falando dos Nicolaítas, né? Que foi introduzido, e alguns não conseguem dizer realmente se ele fazia parte daquele diácono, né? Alguns supõem que seja ele, que dali surgiu essa seita dos Nicolaítas. Mas e algumas pessoas de hoje, eu uso aquela palavra, eu odeio, né? Quando Jesus falou dos Nicolaítas, né? Aquela parte que ele fala que odiava, né? E querendo levar em relação a, vamos dizer assim, algumas igrejas, né? Algumas denominações que falam do Evangelho, né? Então, irmãos, vamos analisar sobre uma visão normal, né? Porque essa origem dos Nicolaítas surgiu ali em Apocalipse, que João falando já em bom andamento da igreja. As referências aos Nicolaítas, irmão, ela se encontra no segundo livro, no capítulo 2 do livro do Apocalipse, e está escrito assim: porém, é mencionado a respeito desse movimento, né? Então vamos dar só uma lida no Apocalipse e vamos fazer uma comparação. Desde hoje eu vou explicar para os irmãos. Diz assim, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse do sacrifício da idolatria e fornicasse. Assim tens também o que retém a doutrina que eu odeio, que é a doutrina dos Nicolaítas, né? Então, irmão, se baseando nessa parte que fala da seita dos Nicolaítas, mas aqui você vê que a característica dos Nicolaítas é fazer as pessoas tropeçarem diante de Deus, seguir o paganismo, fazer práticas que os pagãos faziam, práticas imorais, né? Então acontece muito, às vezes, algumas pessoas que não pregam contra o pecado, né? A imoralidade. Isso pode acontecer em alguns lugares que não se opõem vamos dizer assim, à imoralidade, né? E fala assim sobre que, assim,
Assim tens também que retém a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende, pois quando não em breve virei a ti, contra eles batalhei com a espada da minha boca. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque a gente que é da comunidade, ainda que a gente queira negar, nós temos uma origem, né, de um ministério. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil, o qual tem bastantes dissidentes. Sim, tem dissidentes. Tem vários ministérios. Eu conheci várias pessoas que são representantes desse ministério. Alguns têm uns propósitos bons, investem, trabalham, falam do Evangelho. E o povo que é mais beneficiado é justamente o povo que saiu, ou por uma discordância, algum problema na congregação. Cada um tem um. Eu estou aqui para dizer, cada um tem as suas divergências. Nosso ministério, ele também são de pessoas que saíram da congregação cristã no Brasil. Isso é notório. Vocês vão encontrar essas pessoas que teve origem lá. Eu mesmo tive origem lá, fui músico, instrutor. Nunca me dediquei na parte do Ministério da Palavra. Nunca foi o meu entendimento. O meu entendimento é ensinar música. Mas, com o processo, acabei estando nessa função. E nos tempos de hoje, os mestres do YouTube, irmão, eles estão uma campanha bem forte contra esse ministério. São pessoas que foram de lá também. A maioria, tudo de lá. E surgiu muitos movimentos, né, contra os ensinos da congregação cristã no Brasil. Não aceitando certas fundamentações, como uma palavra revelada, falou que a palavra tem que ser estudada, porque cada ministério tem o seu jeito. Tem ministério que gosta da leitura, dos fundamentos, do texto, contexto, exegese, e a congregação, ela usa a palavra revelada. Quem é de lá sabe, né? Deus revelou, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada te faltará. E o pregador, pela guia, lá, irmão, que está preocupado, o Senhor é teu pastor, e se você faz a vontade de Deus, nada te faltará. Não te faltará a paz, não te faltará a alegria, não te faltará o amor de Deus na tua vida, não te faltará o pão de cada dia. Então é uma forma que, às vezes, o pregador, né, eu fiz só um exemplo, e prega, e algumas pessoas, talvez seja naquelas condições, o Senhor é comigo, essa palavra, porque eu estou, né? É um exemplo assim. Então a palavra revelada, ela vem nesse sentido. E já outras pessoas dos ministérios, eles gostam de fundamentar na história. Aqui o Senhor, meu pastor, não faltará, irmão, quem está falando é o salmista. O salmista era um pastor de ovelha, ele pastoreava, ele cuidava da ovelha do seu pai, assim por diante, por exemplo, você reflexão da vida, né? E assim como o pastor cuida da ovelha, ele leva a ovelha para verdes pastos, para águas tranquilas, para saciar a sua sede, assim ao Senhor. Irmão, cada ministério tem o seu jeito de ministrar uma palavra. E umas são diferentes, outras... Mas isso não convém. É o que acontece. Alguns irmãos, os mestres do YouTube, falam assim, olha, aquele lugar que você está, que você veio, que, por exemplo, seria a congregação e suas dissidentes, nós acabamos sendo incluídos. Lá não se prega o verdadeiro evangelho, lá não se prega Cristo, porque lá é uma seita, né? Lá é o ensino, lá é o ancião que manda, lá essa doutrina, vamos dar exemplo, que mantém essa tradição de doutrina de ósculo santo, na verdade é um ensino, né? O ensino do manter o ósculo santo, o véu, e ela tem sua característica de formação, ordem de culto, isso aí faz parte. Cada ministério tem sua ordem de culto, sua liturgia, ela tem essa liturgia, e as pessoas que eram de lá mantêm alguns padrões, ou quase 100% padrões do ministério que vem. Então acaba, até os irmãos que estão lá, né, que são lá do Ministério da Congregação, falam, vocês são cópia, vocês imitam nós, e é uma ignorância também que eu não convém falar aqui agora. As pessoas têm liberdade, se aumenta mais o número de pessoas com a mesma ideia que minha, é melhor ainda, não é verdade, irmão? Então essas pessoas são os mestres da lei, e eles classificam que ele odeia, por isso que ele prega contra os hereges, porque a congregação é uma seita.
Se a congregação aceita, quem saiu de lá, mais aceita ainda, né? Se nós da comunidade, porque nosso trabalho é trabalho de resgate, justamente com os irmãos que se afastam, os irmãos que um problema ou outro não consegue congregar mais na congregação, e nós convidamos para congregar conosco e também para pregar o evangelho, pessoas que ouvem a palavra e se convertem a Cristo, né? E estão conosco. Então nós temos um trabalho do ir pregar o evangelho e também abraçar as pessoas que porventura fossem da congregação. Então, irmão, então existe essa batalha, essa luta, né? Na internet, na rede social. Então o ministério da congregação está sendo sabatinado. As palavras pregadas pelos seus líderes estão sendo questionadas, estão sendo sabatinadas. Falar, ele pregou errado, ele pregou de uma maneira que não é certo, não é bíblico, não está de acordo com a Bíblia. E surgiu vários embates. Eu tive outro dia conversando, nem consegui entrar nesse assunto, porque o clima não estava propício. E falou-se algumas mudanças. Vou dar um exemplo. A congregação entendeu que deve colocar na sua parede ali em nome do Senhor Jesus. Colocar no púlpito, em nome do Senhor Jesus, é uma tradição, um costume, todas as casas de oração têm esse nome. Como era nós de lá, e algumas pessoas até reclamam do nosso jeito, nós acabamos acrescentando uma coisa que é verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus é o Cristo, né? E também é o Senhor, né? Quando como foi Pedro, Jesus perguntou a Pedro, Pedro falou, tu é o Cristo, Filho de Deus, né? Então Jesus Cristo, ele é o Cristo. Então isso não há nenhum problema nós usar isso daí. Como a Igreja Universal usa Jesus Cristo é o Senhor. E eles estão falando alguma mentira, irmão? Que Jesus Cristo é o Senhor? Não. Os irmãos da Universal estão certos. Jesus Cristo é o Senhor mesmo. Os irmãos da congregação estão errados. Em nome do Senhor Jesus? Não, porque tudo foi em nome do Senhor Jesus. Não há problema nenhum. E se alguém falar assim, nós falar em nome de Jesus Cristo, há algum erro nisso? Não. Mas não é briga. Não há, porque Jesus é o Cristo. Então houve desse debate. Aí eu senti que a intenção é comparar, né? Eu odeio os nicolaítas. Quem são os nicolaítas na mente dessas pessoas que saíram da congregação e hoje são críticos? Os nicolaítas é a congregação, né? Ela é a congregação, é os membros. Ele quer dizer que eles praticam idolatria, pratica imoralidade, pratica muita coisa, os seus líderes. Pode ter líderes, sim, em alguns setores evangélicos que até praticam isso, a imoralidade. Porque a imoralidade, irmão, é uma coisa, um pecado que está no homem, né? Essas pessoas que não são convertidas, pessoas que podem se aproveitar, ou pessoas que desviam, mas se mantêm na religiosidade ali, não, pode acontecer. Mas o ensino, igual do pensamento dos nicolaítas, não somos. Eu creio que nem a congregação é. Então os mestres de hoje, eles estão querendo atacar, né? E denegrir, e criar aquele pensamento, como está lá na polícia, eu odeio os nicolaítas, como aquelas pessoas que não são mais da congregação, eu odeio os nicolaítas, e em referência à congregação, como taxasse que a congregação, ou a comunidade, ou a ICC, ou qualquer outro ministério que vem nessa linha, são nicolaítas. Isso não é verdade, irmão. Isso é uma perseguição, isso aí é uma intolerância religiosa. São pessoas que estão ali, que confessam a Cristo como seu Salvador, que creem em Cristo. Sim, um orgulho denominacional. Ninguém vai negar. Qualquer irmão da congregação vai falar que ele é orgulhoso. Isso é orgulhoso, porque nós fomos de lá e nós sabemos que somos orgulhosos. É orgulhoso pelo patrimônio, pelo templo, pela forma de culto, pela orquestra, pela forma de comportamento, pelas vestimentas, pelos modos operantes. Isso é uma natureza que foi criada, uma tradição, um costume. Então ele se sente que se para servir a Deus é daquela maneira. Mas lógico que para servir a Deus é com puro, né? Um coração puro e sincero, que não adianta a aparência externa, né? Não adianta ter uma aparência agradável se o seu interior está corrompido. Né? A verdadeira transformação começa do interno, né? De dentro para fora. Mas também não é pecado ostentar uma vestimenta mais, né? Tradicional ou mais
sostificada em roupas, vestidos compridos e tal. Isso é uma tradição. Hoje o mundo já não usa. As irmãs, as mulheres hoje usam shorts, shortinho bem curto, e as irmãs mantêm a tradição, roupas longas, aquele jeito. É o uso e costume, né, da fé cristã, de alguns ministérios. Se mantém. É pecado isso? Não é. Estão se guardando, né? Porque ficaria impossível uma reunião cristã com irmãzinha de short, os irmãozinhos de short, camiseta regata. Logicamente que não seria muito adequado. Então se mantém essa tradição. É uma tradição. Mas é combatida a sua forma de adoração, é questionada a sua forma de pregação, é questionada a sabedoria bíblica, né? Quando as pessoas começam a estudar, começam a ter outros conhecimentos, já entendem que quando que estava lá, eles não tinham aquele entendimento. Então eles entendem que aquelas pessoas não evoluíram espiritualmente, não cresceram no fundamento da palavra. E eles acham que se entende da palavra, eles acham que compreende, né? A tal maneira que tem muitas pessoas que se sentiram enganadas. Algumas pessoas que eram do ministério, que o ministério sempre ostentou que aquele que tivesse adulterasse, pecou de morte, e isso contraria as escrituras, e eles começaram a mostrar que o pecado de morte, na verdade, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o ministério manteve rígido. Os irmãos que adulteravam, se era da palavra, perdia a liberdade, se era músico, perdia a liberdade, porque ele não estava digno para exercer aquele cargo. Então era o cargo que impunhava essa condição, e até a membresia, né? A pessoa estava em pecado e não queria que a pessoa testemunhasse. Isso é notório lá, isso acontece, é a perda da liberdade, ou como alguns ministérios que é na disciplina também. Quando a pessoa está desobediente àquele ministério, ela fica disciplinado 2 anos, 3 anos, 4 anos, sei lá, conforme a indicação do pastor, não é verdade? Então esse é critério interno de cada ministério. Se não concorda, irmão, você prega que aqui a Bíblia não fala, então vai para outro lugar que porque lá é desse jeito. Lá, se descobrir o seu erro, você não tem liberdade. É normal. É justo, não é justo? Não cabe a mim a julgar, é o sistema deles que entender dessa maneira. Nós também não vamos aceitar uma pessoa que vive na promiscuidade, está sempre adulterando, não se arrepende. Que o pecado da pessoa que não se arrepende, né, continuado, esse é desagradável, né, irmão? Não tem como se conviver. Uma família cristã começa a congregar e saber que aquele outro irmão está em uma vida desregrada, está em pecado, anda traindo, anda adulterando, anda fornicando. Ninguém vai agradar de membro dessa maneira, claro. Por isso que existe a disciplina de cada ministério. Mas insinuar e dar a entender que a congregação cristã no Brasil, ou a comunidade, ou qualquer dissidente, ou qualquer membro que vem de lá é da seita dos Nicolaítas, aí já é um absurdo. Eu gostaria de pôr aqui um áudio, a pessoa narrando sobre os Nicolaítas, para os irmãos entenderem essa parte, né? O que eu podia falar, eu estou falando, não vou entrar em detalhes, não vou citar o nome da pessoa, mas com certeza ele vai ouvir isso aqui, ele vai saber que é ele, né? É o mestre Nicolaíta, ele deve conhecer mesmo os Nicolaítas, para falar que as pessoas que confessam a Cristo, que têm uma vida transformada de nada, seguem os Nicolaítas e propagar e pregar que odeia. O ódio não provém do povo de Deus. Há uma forma assim, desaprova, né? Me dá até, vamos dizer, a ira, vamos dizer assim, me fico indignado, né? Fico aborrecido com a doutrina pecaminosa que querem introduzir para desviar o povo de Deus, né? Isso eu até concordaria. É uma forma de dizer, mas dizer que o sistema todo lá tá igual os Nicolaítas, aí é demais, né, irmão? Aí é querer se promover no YouTube e trazer uma intolerância religiosa e fazer ódio contra denominações cristãs. Estou falando desse sentido, né? Porque eu me sinto que esse movimento não vai prosperar. Que de maneira nenhuma, nós vamos se levantar contra essas pessoas que querem pregar o ódio, que se acham sábios, mestres do YouTube, mas não tem nenhum entendimento do amor, da misericórdia e compaixão com o seu próximo. Vamos ver aqui essa parte. Vai ficar só fundo musical, vou aqui o áudio.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Falando da Bíblia. Hoje você vai conhecer e entender melhor sobre a seita dos Nicolaítas, descrita na Bíblia Sagrada. Se você ainda não sabe o que é essa seita herege e nem o que ela prega aos seus adeptos, assista o vídeo até o final e descubra tudo acerca deste tema. Peço ainda que, se você é novo aqui no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que iremos postar. Lembre-se também de deixar o seu like, pois só assim estará ajudando muito o nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. O Nicolaísmo e os Nicolaítas. O nicolaísmo, ou nicolacionismo, é uma heresia que se implantou na igreja primitiva e todos aqueles que fazem parte dessa seita são chamados de nicolaítas. O termo nicolaítas aparece no livro de Apocalipse, capítulo 2, em 2 versículos específicos. Vejamos. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Apocalipse 2, versículos 6 e 15. O termo Nico significa conquistar em grego, e laíta significa pessoas, ou povo. Com isso, a palavra pode significar conquistador de pessoas, ou conquistador das pessoas. Os nicolaítas eram pessoas que seguiam essa seita herege, e vemos que no livro de Apocalipse, Jesus condenou as práticas dessa seita, ainda avisando ao seu povo a não fazer parte desses erros. Os nicolaítas traziam ensinos contrários do verdadeiro evangelho a seus membros. O que eles queriam, na verdade, era perverter o evangelho genuíno de Cristo, fazendo as pessoas pecarem contra o seu Senhor. Esses pregadores da seita dos nicolaítas eram, na verdade, grandes lobos em pele de cordeiros. O nome da maioria das seitas hereges vinha da pessoa que a fundou, ou de alguém que teve bastante influência e importante no meio dela. Por isso, os nicolaítas, ao que tudo indica, colocaram esse nome na seita por causa de alguém chamado Nicolau. Nicolau era um adepto da Antioquia, que foi consagrado como diácono na igreja em Jerusalém para servir com Estevão. Vejamos. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Atos 6, versículo 5. Alguns interpretam que Nicolau foi o fundador dessa seita. Como já falei, inclusive essa teoria teria sido defendida por Irineu e Hipólito, pessoas que viveram nos séculos 2 e 3 depois de Cristo. Contudo, existem algumas tradições mais antigas que negam que esse seja o mesmo Nicolau citado em Atos capítulo 6. Tudo isso porque o Nicolau de Atos 6 tinha uma ótima reputação em sua igreja e servia junto com homens fiéis a Deus na Bíblia. Por isso, é quase incerto que ele tenha sido o mesmo fundador dessa seita detestável. Talvez os nicolaítas tenham usado o seu nome para que a seita fosse vista com mais confiança pelo povo, já que ele era um homem influente em sua época no meio dos cristãos. Ou pode ser que essa seita tenha sido fundada por outro homem também chamado Nicolau. Alguns teóricos também acreditam que os nicolaítas eram apenas aquelas pessoas que seguiam divulgando os ensinamentos dos falsos apóstolos e falsos profetas, o que bate bem com as escrituras sagradas. Saber de fato quem eram os nicolaítas não é uma tarefa fácil, já que ao longo da história várias teorias se formaram acerca deste assunto, e a Bíblia não explica com clareza quem eram os nicolaítas, nem fala quais eram suas crenças, mas podemos ver que eram práticas detestáveis e que desagradavam e muito o Senhor. O problema que essa seita causou no meio dos cristãos da época foi tão grave que as igrejas de Éfeso e Pérgamo, duas das 7 igrejas citadas no livro de Apocalipse, quase foram destruídas por Deus, por permitir a entrada dessas heresias no meio delas.
o que pregavam os nicolaítas. A Bíblia não diz claramente quais eram os pecados dos nicolaítas, mas o que ela nos mostra é que esses seguidores da seita estavam presentes nas duas cidades que receberam as cartas da parte do Senhor Jesus Cristo. Eles estavam em Éfeso e Pérgamo. A igreja de Éfeso lutava contra o seu ensino. Eles não aceitavam as práticas detestáveis dos nicolaítas, mas a igreja de Pérgamo não se importava. Eles aceitavam o erro e o pecado que o nicolaísmo causava para os cristãos. Para a igreja de Pérgamo era como se fosse um tanto faz como tanto fez. Com isso, essa igreja passou por situações muito difíceis. A igreja de Pérgamo era uma igreja que aceitava facilmente dentro dela a idolatria, mostrando que os crentes já estavam seguindo pelo mesmo caminho que o povo de Israel no deserto, na época em que passaram a adorar um bezerro, muitos séculos antes. Existiu entre o povo israelita um homem chamado Balaão. Esse homem tentava conquistar as pessoas por meio de fraude e engano. Balaão induzia o povo de Israel a cometer idolatria e imoralidade sexual, como se fosse uma coisa normal e correta diante de Deus. Ele confundia a mente das pessoas. E assim como alguns israelitas seguiam a seita de Balaão, alguns cristãos séculos à frente passaram a fazer o mesmo, participando de festas idólatras e imorais, acreditando que estavam agradando a Deus. Eles induziam os crentes a comerem banquetes pagãos e a se prostituírem. A igreja de Pérgamo tolerava com afinco os nicolaítas. Da mesma forma com que Balaão ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, os membros da seita dos nicolaítas faziam o mesmo, buscando fazer os cristãos tropeçarem. As práticas dos nicolaítas eram muito detestáveis diante de Deus, pelo fato deles serem comprometidos com o mundo pecaminoso. Além de participarem, eles ainda aceitavam outras pessoas a fazerem o mesmo, indo a festas pagãs, rituais, práticas e banquetes imorais. Naquela época, se uma pessoa quisesse deixar essas práticas imorais e pecaminosas, se elas se recusassem a irem em alguma festa pagã, acabavam sendo excluídas da sociedade, perdendo até mesmo o emprego e vivendo em total isolamento. Com isso, para não perderem os membros da igreja, os nicolaítas introduziam e permitiam que essas práticas terríveis entrassem dentro da igreja de Cristo, tentando se justificar de seu pecado abominável. Hoje em dia podemos ver que existem muitas pessoas semelhantes aos nicolaítas por aí, e estando ao mesmo tempo na casa de Deus, e até mesmo pastores que tentam introduzir idolatria, paganismo, rituais e moralidade sexual dentro das igrejas, como se fosse algo natural. Mas nós podemos ver também que Jesus já deixou avisado o que fará a esses que profanam o seu nome e não se arrependem a tempo. A palavra do Senhor diz assim: portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Apocalipse 2, versículo 16. Por isso, se você faz parte dessas práticas imorais e pecaminosas implantadas na casa do Senhor, saia dela já, pois o fim se aproxima. Em breve nosso Senhor Jesus virá buscar a sua noiva amada, e todo aquele que não estiver preparado e firmado no verdadeiro Evangelho de Cristo não subirá com o Senhor. Se você estiver em desacordo com a palavra do Senhor, arrependa-se enquanto há tempo, e fuja dessas seitas que tentam profanar o que é santo. Lembre-se, arrependimento e santidade sempre. Então, irmão, esse é um vídeo que o pessoal colocou, eu creio que ele é bem explicativo, né? Então, os da seita do Nicolaíta são pessoas que gostam e amam das práticas imorais. Se algum ministério existe sobre bastidores, como ele falou, né? Práticas imorais, práticas de idolatria, coisas que não têm alinhado com a verdade da Bíblia, da palavra de Deus, dos ensinos de Jesus, que sai desse lugar. Agora, dá a entender que um certo ministério é uma seita e depois querer classificar como, de certa forma, indiretamente como nicolaítas, criando uma narrativa, irmão, não concordo, irmão.
Várias famílias cristãs estão ali, pessoas que querem o bem, pessoas que querem ter uma vida transformada, pessoas que querem ajudar. Existem falhas, existem. Não tem um ser humano, não tem as pessoas, têm falhas. Junta aquele monte de homens lá, são falhos, né? Não tem perfeição, nenhum ministério tem perfeição. Eu também não posso aqui, achando porque eu conheço alguma coisa das escrituras, achar o pessoal da Universal, esses caras são do Nicolaitas, ou da Assembleia, ou da Deus Amor, aquilo outro, aí é muito exagero, né? Essas pessoas, esses ministérios, vem todo o fruto da reforma, né? Não, você procura uma igreja bíblica, você vai procurar uma igreja bíblica, você viu as bagunças que está tendo das pessoas da igreja bíblica, igrejas reformadas aí. Tudo tem falha, irmão, não tem um homem, tem falha. Então, a verdade só está em Cristo, irmão. Existe deficiência na vida de algum ministério? Existe. Mas essas pessoas evoluem. Viemos de uma época onde era só a Bíblia e um pregador lá na frente. Tinha pouco maneira de pesquisar, tinha numa biblioteca, o conhecimento não era exposto. Hoje não, hoje o irmão tem condições no Google. Aí eu falei errado aqui, o irmão falou errado, está aqui no Google, né? Todos pesquisam, até eles mesmos pesquisam, ou alguém que faz uma matéria e coloca no Google. Se eu fizer aí um artigo, eu coloco no Google, num site, em qualquer coisa. Isso faz parte. Claro que a gente tem que pesquisar e ponderar o que está mais perto da realidade, batendo com as escrituras. Mas afirmar que essas pessoas aderem ao paganismo, aderem à idolatria, à imoralidade, às práticas mundanas, aí é demais. Mas se o ministério tem isso, realmente o irmão tem que se afastar. Então eu queria falar isso aí, irmão, sobre essa situação, essa perseguição, né? Eu entendo que é uma perseguição religiosa, tem falhas. O nosso ministério tem que alguma coisa aperfeiçoar? Lógico que vai ter. Sempre vai ter coisas. Vamos sempre nos aperfeiçoar. O outro ministério que nós viemos tem que se aperfeiçoar em muitas coisas? Tem evolução. Os tempos também exigem certas mudanças. Faz parte. Mas a crença no Cristo, no Salvador, essa não vai mudar. Seja onde você for, Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus é o Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, ele vai continuar sendo Cristo. De todo jeito, ele é o Senhor e Cristo. Que Deus abençoe a todos, que todos fiquem na santa paz de Deus.